Olá, Make Lovers! E aí, gente, tudo bem? Vamos para mais um Make Test e hoje vamos testar os produtinhos da Boca Rosa. Então vem comigo que eu estava super mega ansiosa para testar esses produtinhos aqui junto com vocês. Comecei hidratando os meus lábios, como vocês podem ver aí, e vamos agora para a base. Comprei 3 tons, na verdade fiquei muito na dúvida, porque escolher produtos pela internet é um pouco difícil, né? Mas aí eu escolhi essa numeração, como vocês podem ver aí, o número 26, e vou aplicar em todo o meu rosto, que eu acredito que seja o tom da minha pele. Como vocês podem ver, a numeração fica no finalzinho da base, e aí eu abri para mostrar para vocês também o conteúdo, né, o que vem dentro da base, lógico, que a gente precisa ver a tonalidade e também o conteúdo, e ela não vem com aquele plástico que eu tava vendo algumas resenhas, as meninas tirando um tipo de películazinha, um plástico que fica por cima para proteger essa base aí para ter aquela certa proteção, né? A minha não veio, não sei por qual motivo, mas enfim, vamos ao teste. Apliquei na minha mão e o tom, né, ficou, como vocês podem ver, não dava nem para ver. Será que é o meu tom certo? Então vamos aplicar agora no rosto. Como vocês podem ver aí, eu apliquei, ela é super fácil de aplicar, tá? Eu tô falando assim como se fosse a primeira vez, mas nesse mesmo dia eu fiz outra maquiagem super fácil também de esfumar, de aplicar. Gostei muito dessa base por conta da praticidade que é de aplicar no rosto, né? E como vocês podem ver aí, espalhei. E agora eu vou vir com uma esponjinha para dar aquele acabamento final. E também para esfumar tudo e ela ficar bem uniforme na pele. Como vocês podem ver, ela é super rápido, gente, de aplicar e de esfumar também. Na verdade, eu estava fazendo um charme aí, porque já tinha espalhado tudo, e eu estava muito na dúvida se realmente estava tudo espalhado. E aí dei mais batidinhas com a esponjinha para deixar tudo mais uniforme, mas foi super rápido mesmo. Aí puxei para o meu pescoço, né, senti que ficou um pouco mais claro, mas gente, isso é a iluminação do ring light. Eu gravei outro vídeo com a luz natural e vocês vão poder observar, depois eu posto aqui para vocês, que realmente ela ficou muito próximo da minha pele, dá um efeito super natural também, não fica esse efeito branco, que como vocês podem ver aí, né, a iluminação do ring light, ela clareia um pouco mais. Eu até escureci, né, a iluminação, como vocês podem ver aí, baixei mais o tom do ring light, para vocês observar que realmente ficou como se fosse uma segunda pele, algo assim bem leve, bem suave, bem discreto e bem uniforme também, como vocês podem ver aí. Ficou uma pele bem natural, digamos, né, resumindo tudo, uma pele bem natural. Apliquei do outro lado e como vocês podem ver, eu tenho uma pigmentação um pouco na testa, então vocês podem observar que eu aplicando a base, ela fica um pouco mais clara aí no cantinho da minha testa por ter essa pigmentação de algumas manchinhas pela tonalidade mesmo do meu rosto. Então, dá aquela sensação como se a minha testa estivesse muito acinzentada, né? Como vocês podem até observar aí. Esfumei agora com um pincel, senti que com o pincel ela deu uma maior cobertura. E aí, como vocês podem ver de um lado e do outro, o outro lado meu aí está um pouco mais claro do que o outro lado que eu apliquei só com a esponjinha. Então, com o pincel ela dá sim uma ótima cobertura para quem quer uma cobertura a mais. Confesso para vocês que eu estou mais na vibe assim de pele mais natural, mais leve, algo mais molhadinho, como se não tivesse nada de produto. E essa é a base que dá um resultado que eu quero e que eu gostei demais e eu também super indico para vocês que gostam de uma pele mais natural. Depois eu venho com a esponjinha só para dar aquele acabamento mesmo, para finalizar. E depois de ter aplicado com a esponjinha, vocês podem observar. Do outro lado não apliquei na testa, só apliquei no rosto. Mas vocês podem ver que o outro lado com a esponjinha ficou bem mais leve, bem mais natural. Apliquei mais uma camada para que a gente possa ver mais a pigmentação também, para ficar igual ao outro lado do rosto, né? Que eu não vou sair assim com um lado mais branco do que o outro, aí não dá certo. Então, eu tenho que aplicar a base dos dois lados. Apliquei também com um pincel, para vocês observarem que dá uma cobertura muito boa. Então, eu prefiro mesmo com a esponjinha, tá? Com a esponjinha já deixou o resultado muito bom. Comprei também esse pincel, que eu achei super prático também, muito bom, bem macio. Vamos agora, então, para a parte de iluminação. Eu queria escolher um tom mais claro para fazer as áreas de iluminação, né, no rosto. Como vocês sabem, eu gosto muito de utilizar. Comprei um stick também para fazer a parte da iluminação e como vocês podem ver, eu escolhi o número 25, mas não ficou tão claro assim para fazer essa iluminação. Eu apliquei com um pincel, vi que não deu para ver aí a cobertura, mas eu apliquei o próprio produto mesmo no rosto, como vocês podem ver aí, espalhei. E aí ficou um pouquinho mais claro. Eu posso utilizar ele, eu acho, antes de aplicar a base para dar uma camuflada assim de leve nas olheiras, mas
dá pra ver sim um pouquinho da sua pigmentação aí. Espalhei com o pincel. Gente, esse pincel é super prático, muito bom de esfumar. E ele é bem macio também, tá? Então é uma praticidade, já que a base é super fácil. Você vindo com esse pincel fica muito mais fácil ainda de você esfumar todo o produto. E como vocês podem ver aí, não dá pra ver muita pigmentação. Eu poderia ter escolhido um pouco mais claro, mas aí eu fiquei super preocupada de ficar claro demais e não consegui utilizar. Vamos agora para o outro contorno, né, que é o mais escuro. Escolhi o número 35 e vamos abrir aqui juntinhas. Tem essa parte também alto relevo que eu não falei pra vocês, de uma boca, né, que significa a marca da Bianca, que é boca rosa. Achei super lindo e como vocês podem ver aí ficou um pouco mais escuro. Eu apliquei, né, no dorso da minha mão para mostrar para vocês. E ele tem um tom mais alaranjado, eu acho que para fazer camuflagem dá super certo. Mas aí eu apliquei no rosto, porque eu fiquei com medo de pegar um tom muito escuro, porque eu tenho corretivos aqui um pouco mais escuro, mas a gente faz aqueles truques de maquiagem que dá certo, né? Mas resumindo, gente, eu queria uns tons assim para que eu possa ter mais utilidade. Eu até tenho alguns corretivos um pouco mais escuros, então eu utilizo muito pouco. Então, para ter um produto que eu possa utilizar mais vezes, eu queria chegar ao tom mais próximo. Mas eu confesso para vocês que quando eu apliquei na pele, eu senti um pouco diferente, né? Um pouco mais alaranjado. Fiz outra camada também, como vocês podem ver aí, apliquei novamente, esfumei. Senti que o resultado ficou mais suave, mais leve, uma pele mais natural, então eu gostei sim do resultado, porque depois que eu venho com o contorno em pó, ele pigmenta um pouco mais e também fica bem mais suave, bem mais prático também de esfumar para não ficar nenhuma marcação. E vamos agora selar essa pele, como vocês podem ver, selei com o meu pó banana. Eu não comprei o pó porque não deu para comprar, né, gente? Só as 3 bases que eu queria também fazer o teste. Mas eu ganhei um pó compacto, como vocês podem ver aí. Eu achei ele um tom mais escuro, então vou utilizar para aprofundar mais o contorno e também para fazer essas partes aí, se caso, né, tiver necessidade, deixar um pouco mais pigmentado para fazer o contorno, porque eu acredito que se utilizar só ele vai ficar um pouco mais escuro na minha pele. Então eu também posso até fazer misturinhas que eu acho que também dá certo, porque o pó eu achei ele super fino, não achei ele muito pigmentado. Assim que eu apliquei no rosto, consegui esfumar com o próprio pincel, como vocês podem ver, eu utilizei o mesmo pincel. E pronto, já estou com a minha pele pronta. Na verdade, eu só fiz aquele charmezinho, porque eu acho que dentro de 2 ou 3 minutos eu já consigo fazer uma maquiagem completa. E aí, o que vocês acharam? Falando mais um pouquinho sobre a base, ela tem proteção 30, é resistente à água e como vocês podem ver aí no vídeo, ficou super leve, né, a pele depois de seca, como vocês podem ver aí, está com aquele viço mesmo da pele, super natural. Eu vou deixar as descrições aqui abaixo do vídeo para não ficar muito longo também, tá? Então, se você quiser mais detalhes, vou deixar aqui na descrição do vídeo cada produto, até do pincel também, tá? Vou deixar tudo detalhado aqui pra vocês, até porque eu não vou deixar o vídeo muito longo pra falar de cada um. Eu só queria aplicar mesmo na pele e mostrar o resultado pra vocês, até porque eu vou usar mais vezes aqui também, testando essa base, o pó, o pincel, enfim. Eu acho que foi a compra do ano e eu vou utilizar muito, muito aqui com vocês mesmo, até porque a praticidade, o efeito super natural que dá na pele e também o pincel que é super fácil de esfumar, então vai ser muito prático na rotina, né, do dia a dia. Então vai ser super legal utilizar esses produtos também pela praticidade. Chega mais perto e olha só essa pele, gente, esse viço que ficou na minha pele, né? E aí, você já utilizou? Me conta aqui nos comentários, tá? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com todos os seus amigos e suas amigas e me sigam também nas redes sociais Sabrina Makeando, o link vai estar aqui embaixo para vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!